Quando James Webb abriu seus olhos dourados, viu coisas que nem o cientista mais cético imaginava. Galáxias impossíveis, maduras demais, logo após o Big Bang. Ele empurrou a fronteira do conhecido. Onde achávamos que era o fim, ele mostrou que é apenas o começo. A borda do universo recuou e a pergunta ecoou mais forte. O que existe depois da última estrela visível? Será que há um muro físico ou um abismo infinito? Seja bem-vindo ao Ciência e Fé para Dormir. Hoje vamos viajar para o lugar mais distante que a mente pode conceber, a borda do universo. Respire fundo e solte o peso do corpo. Imagine que sua cama é uma nave segura, pronta para cruzar bilhões de anos-luz. Vamos explorar o limite da realidade física e perguntar se talvez o que chamamos de fim seja, na verdade, a porta de entrada para a verdadeira casa. O universo que vemos é limitado pela velocidade da luz. Chamamos isso de universo observável. É uma bolha gigante com 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Mas o que tem fora da bolha? O Webb vê até a casca dessa bolha, mas não pode ver além. É como estar num navio no meio do oceano. O horizonte é o limite da visão, mas não o limite do mar. O que existe além da curva? Mais mar ou uma terra firme e desconhecida? Antes do Webb, achávamos que havia 200 bilhões de galáxias. Agora, sabemos que podem ser trilhões. Cada ponto escuro do céu está lotado de mundos. Se o universo é tão cheio aqui dentro, por que seria vazio lá fora? A abundância da criação sugere que Deus não economiza espaço. Se aqui dentro a festa de estrelas é tão grande, imagine o que ele preparou nas terras de fora que nossos olhos ainda não alcançam. Existe uma borda física, um muro de tijolos cósmicos onde termina o espaço? A ciência diz que provavelmente não. Se você viajasse até a borda, veria apenas mais universo. É como andar na Terra. Você nunca cai da borda, apenas continua andando. Mas isso levanta uma questão teológica fascinante. Se o universo físico não tem muro, talvez a borda seja dimensional. O céu não está longe em metros, está ao lado em dimensão. Imagine o universo como a superfície de um balão sendo inflado. As galáxias se afastam, mas não há um centro, nem uma borda na superfície. A borda é o tempo. Olhar para longe é olhar para o passado. A borda final é o momento da criação. Talvez Deus esteja fora do balão, soprando a existência para dentro dele. Nós vivemos na borracha esticada do tempo, mas ele habita o fôlego eterno que nos expande. Mas há um mistério assustador: o fluxo escuro. Astrônomos notaram que grupos de galáxias estão sendo puxados para uma direção específica, como se houvesse um ralo gigante ou uma massa colossal fora do universo observável nos atraindo. Algo além da borda está interagindo conosco. A ciência não sabe o que é. A fé sorri e sugere. Talvez seja a gravidade do lar, nos chamando de volta à origem. Pense num bebê no útero. Para ele, o útero é todo o universo. Ele não sabe que existe um mundo lá fora, com sol, vento e cores. A borda dele é a parede muscular. E se nós formos esse bebê? E se o universo físico for apenas uma incubadora, um útero temporário onde nossas almas estão sendo formadas? A morte, então, não seria o fim, mas o nascimento para o verdadeiro lado de fora. O Webb consegue ver quase até o Big Bang, mas existe uma cortina final, a radiação cósmica de fundo. É uma muralha de fogo primordial opaca. Não podemos ver atrás dela. É como o véu do templo. A ciência bate nessa parede e para, mas a intuição humana quer rasgar o véu. Sentimos que existe algo do outro lado desse fogo, uma realidade que não é feita de átomos, mas de intenção pura e luz incriada. Hoje, vamos tentar, com a imaginação, atravessar essa cortina. Vamos voar além das galáxias do Webb, além do fluxo escuro, até a borda final. O que encontraremos? O nada absoluto?
Outros universos? Ou a face do arquiteto? Prepare-se para sentir a vertigem do infinito. Solte as âncoras da lógica humana. Vamos navegar para onde os mapas terminam e onde o mistério de Deus começa. Relaxe e venha comigo. Imagine nosso universo como uma bolha de sabão flutuando num oceano. Ao lado, outras bolhas. A ciência chama isso de multiverso. O Webb não vê as outras bolhas, mas a matemática sugere que elas existem. Se isso for real, a borda é apenas a parede da nossa casa. Lá fora, no quintal de Deus, podem existir infinitas moradas, leis físicas diferentes, cores que nunca vimos. A criatividade do Pai não tem limites. Antes de chegar na borda, encontramos o grande vazio, um espaço de 300 milhões de anos-luz, quase sem galáxias. O Webb olha para lá e vê escuridão, mas a Bíblia diz que Deus estende o norte sobre o vazio. Mesmo onde não há matéria, há presença. O vazio não é a ausência de Deus. É um espaço reservado, limpo, talvez uma sala de espera entre os mundos lotados de estrelas. O silêncio lá é absoluto e sagrado. A borda está fugindo de nós. A energia escura empurra o universo para fora, expandindo-o mais rápido que a luz. É como se Deus estivesse estendendo a tenda constantemente. Isaías diz: Ele estende os céus como uma cortina. A criação não parou no sétimo dia. A manutenção e a expansão continuam. O universo está crescendo agora mesmo. Deus está criando espaço novo a cada segundo para sua glória habitar. Um buraco negro tem um horizonte de eventos. Quem passa, não volta. A borda do universo observável é o nosso horizonte. A luz de lá nunca chegará aqui. Mas o que está lá? Talvez galáxias irmãs que nunca conheceremos nesta vida. Isso ensina a humildade. Existem belezas criadas por Deus que não foram feitas para nossos olhos humanos, mas apenas para o deleite dele. A glória de Deus existe mesmo sem plateia. Uma teoria fascinante diz que o universo pode ser um holograma. Toda a informação estaria gravada na borda 2D e projetada para dentro em 3D. Se for verdade, a borda é o filme e nós somos a projeção. Isso soa como Paulo dizendo: nele vivemos e nos movemos e existimos. A realidade física seria apenas uma imagem projetada pela luz verdadeira que vem de fora. Somos um pensamento sólido de Deus. Apocalipse fala de um mar de vidro misturado com fogo diante do trono. E se a borda do universo for esse mar? Uma fronteira transparente onde a turbulência do tempo cessa. O Webb vê o fogo do Big Bang. Se pudéssemos viajar até lá, talvez atravessássemos essa tempestade de fogo para chegar à calmaria do trono. A borda do caos físico é o início da paz eterna. O fim da física é o começo do céu. Existe uma mancha fria no mapa da radiação cósmica que a ciência não explica. Alguns dizem que pode ser uma cicatriz de colisão com outro universo. Imagine dois universos bolhas se tocando. Seria um beijo cósmico. Teologicamente, isso nos lembra que não somos um sistema fechado. Deus pode tocar nosso universo a qualquer momento, deixando marcas frias ou quentes que desafiam nossa lógica humana. Estamos dentro do universo olhando para a borda ou estamos na borda de algo maior? Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Talvez nosso universo inteiro, com seus trilhões de galáxias, seja apenas uma dessas moradas. Um quarto na mansão infinita. A borda não é o fim da propriedade de Deus, é apenas a parede do nosso quarto. Lá fora, no corredor da eternidade, há muito mais. A borda espacial é também uma borda temporal. Olhar para longe é olhar para o passado. Mas Deus é o Eu Sou. Ele não tem borda de tempo. Ele cerca o universo por dentro e por fora, no passado e no futuro. Quando você olha para o céu escuro, não está olhando para o vazio.
Está olhando para a face temporal de Deus. A borda do tempo é onde a eternidade começa. O tempo é uma ilha cercada por Deus. Agora, sua mente está na beira do abismo cósmico. Você olhou para o limite. Dá vertigem, não dá? O infinito assusta a criatura finita. Mas é nessa vertigem que a fé nos segura. Se o universo é grande assim, o Criador tem que ser maior para segurá-lo na palma da mão. E se ele segura o universo, ele segura você. Relaxe. Você não vai cair da borda. Você está seguro nas mãos que criaram as bordas. A luz tem velocidade finita. O Webb vê o passado. A borda do universo observável é, na verdade, um muro de tempo. Não podemos ver além porque a luz de lá ainda não chegou. É um horizonte de eventos pessoal. Isso nos ensina paciência. Existem verdades e glórias que Deus preparou que ainda não chegaram aos nossos olhos. Elas estão viajando em nossa direção agora mesmo. Espere a luz chegar. Antes das primeiras estrelas, houve a Idade das Trevas. O universo era gás escuro. A borda que o Webb procura é o momento do haja luz. É o instante em que a vontade de Deus se tornou fóton. Olhar para a borda é testemunhar o primeiro ato de amor divino. A criação não foi um acidente silencioso, foi uma explosão de luz que rasgou a escuridão eterna para dar lugar à vida. A ciência descobriu estruturas colossais perto da borda, como a Grande Muralha Sloan. São bilhões de galáxias agrupadas desafiando as teorias. O universo não é liso, é texturizado. Deus constrói com grandeza. Se as fundações do universo físico são tão majestosas e incompreensíveis, imagine a arquitetura da Nova Jerusalém, que fica além dessa física. O céu é a obra-prima final. Se o espaço tem fim, o tempo também pode ter. Santo Agostinho dizia que Deus criou o universo com o tempo, não no tempo. Fora da borda, não há relógios. É o eterno agora. É onde Deus habita. A borda é a fronteira entre o tic-tac da nossa ansiedade e o eu sou da paz de Deus. Morrer é cruzar essa linha e entrar no descanso onde o tempo não nos persegue mais. Imagine um peixe num aquário redondo. Ele vê o vidro distorcido. Ele não entende a sala lá fora, o ar, as pessoas. Para ele, o aquário é tudo. Nós somos esse peixe. A borda do universo é o vidro. O lado de fora é uma dimensão espiritual que respira, vive e nos observa com amor, mas que nossa brânquia física não processa. O vidro não é o fim, é apenas o limite da água. O universo se expande mais rápido que a luz. Isso significa que galáxias na borda estão desaparecendo da nossa visão para sempre. Estamos ficando sozinhos. Mas a onipresença de Deus ignora a expansão. O Espírito Santo conecta o centro à borda instantaneamente. Nada foge da presença dele. Mesmo que as galáxias fujam, Deus permanece aqui e lá, segurando tudo junto com sua mão. O vácuo perto da borda não é vazio. Existe a energia de ponto zero. O espaço fervilha de partículas virtuais. A física quântica diz que o nada não existe. A teologia concorda. Não existe lugar onde Deus não esteja agindo. O vazio é cheio de potencial. Se você se sente vazio hoje, saiba que no reino de Deus, o vazio é apenas um espaço limpo, pronto para uma nova criação. E se a borda não for longe, mas aqui, a quarta dimensão pode estar dobrada em cada ponto do espaço. O céu pode estar a 1 milímetro de distância, numa direção que não sabemos apontar. A borda do universo pode ser interna. Jesus disse: "O reino de Deus está dentro de vós." A viagem mais longa não é de foguete até a borda cósmica, mas de joelhos até o centro do seu coração. Voltando ao útero, o bebê sente as paredes e acha que o mundo acaba ali. O nascimento é o fim do mundo dele, mas o início da vida real. A borda do universo é a parede do útero divino. O que chamamos de morte ou fim dos tempos é apenas o parto.
A dor da criação gemendo é a contração. Estamos sendo empurrados para fora, para a verdadeira luz que não precisa de sol nem lua. Respire agora. Você não precisa entender a topologia do universo para descansar. Você só precisa saber que ele é finito, mas Deus é infinito. O universo cabe no bolso dele. Se o cenário é tão grande e misterioso, o diretor da peça sabe o que está fazendo. Solte a necessidade de saber o que tem depois da borda. Confie que, seja o que for, é a casa do seu pai. Durma em paz. Se estamos dentro de algo, do que são feitas as paredes? A ciência chama de espaço-tempo. Não é um vazio passivo, é um tecido real. Einstein nos ensinou que esse tecido se curva, estica e vibra. A borda talvez não seja um muro onde tudo acaba, mas o ponto onde o tecido se dobra sobre si mesmo. O universo pode ser uma esfera fechada, sem bordas, mas finita, como a Terra. Se você andar em linha reta, acaba voltando ao começo. Mas se o universo é curvo e fechado, o que existe fora da curva? A geometria sugere dimensões superiores. Imagine uma formiga andando numa bola de praia. Para ela, o mundo é plano e infinito. Ela não vê o ar, a areia ou o mar ao redor. Nós somos essa formiga cósmica. O fora existe, é real, é vasto, mas nossos sentidos estão presos à superfície da bola. Deus habita o ar, que envolve e sustenta nossa pequena esfera de realidade. O James Webb olha para esse horizonte curvo e vê galáxias antigas, vermelhas de tão distantes. Elas são os faróis na neblina do tempo. Elas marcam a fronteira do que é físico. Mas a luz delas viajou por bilhões de anos para nos contar uma história. A de que o universo teve um início explosivo. Se teve início, teve uma causa. A borda temporal aponta para um iniciador que não precisou de início. O antes do Big Bang é o território de Deus. E esse território divino não é vazio. A teologia chama de pleroma, a plenitude. O que chamamos de nada antes da criação era, na verdade, a plenitude de Deus, tão densa e real que a matéria física é apenas uma sombra diluída dela. Talvez a borda do universo seja o ponto onde a realidade física se dissolve de volta na realidade espiritual, que é mais sólida, mais vibrante e mais eterna do que qualquer rocha ou estrela que vemos aqui. A ciência tenta furar essa borda com matemática. A teoria das cordas fala em 10 ou 11 dimensões. 7 delas estariam enroladas e invisíveis. Isso significa que a borda não está longe nas fronteiras do web, mas aqui, em cada ponto do espaço, escondida na dobra da realidade. O céu não está a trilhões de quilômetros, ele está a uma dimensão de distância. A oração não precisa viajar longe, ela só precisa mudar de frequência. Essa proximidade dimensional muda tudo. Não estamos isolados numa ilha deserta no meio do nada. Estamos cercados. A Bíblia diz que somos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Talvez a matéria escura que segura as galáxias e que a ciência não vê seja a sombra gravitacional dessa outra dimensão. O peso da glória de Deus pode ser o que mantém o universo unido, impedindo que ele se desfaça no esquecimento frio. O Webb vê o universo acelerando. As galáxias fogem umas das outras. Parece triste, um resfriamento eterno. Mas e se essa expansão for um parto? O universo está crescendo para ocupar o espaço que Deus preparou. Ele está amadurecendo. A borda está sendo empurrada para fora, conquistando o nada. Deus não criou um universo estático de museu. Criou um organismo vivo que respira e cresce em direção ao seu propósito final. E lá na borda, onde o tecido estica, a energia é imensa. O vácuo tem peso. A física quântica diz que o espaço vazio pesa. Isso é poético. Mesmo onde parece não haver nada, existe substância. A graça de Deus é assim.
Onde você sente vazio na alma, onde parece que acabou o recurso, existe uma pressão invisível de graça sustentadora. O vazio nunca é estéril nas mãos do Criador. É sempre um útero fértil de possibilidades. Imagine-se flutuando nessa fronteira agora. Atrás de você, todas as estrelas e galáxias que já existiram. À sua frente, o mistério absoluto. Não há medo aqui. Apenas a certeza de que a borda é guardada. O Salmo diz: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não existe lugar fora de Deus. A borda do universo é apenas a bainha das vestes dele, preenchendo tudo. E assim seguimos, deslizando suavemente por essa fronteira imaginária. A mente humana cansa de tentar medir o infinito, e isso é bom. O cansaço mental é o convite para o descanso espiritual. Você não precisa segurar as paredes do universo, elas já estão firmes. Solte a necessidade de entender a geometria do cosmos e aceite o abraço do arquiteto. Deixe a gravidade do sono te puxar para o centro, onde a paz é constante. A velocidade da luz é a parede final da física. Nada a ultrapassa. Einstein mostrou que essa barreira é absoluta. Mas por que existe um limite de velocidade? Talvez para proteger a sanidade da criação. Se viajássemos instantaneamente, veríamos tudo ao mesmo tempo, o começo e o fim. Deus colocou esse limite para que vivamos a história em capítulos, não no caos do tudo agora. O tempo é a misericórdia de Deus fatiada. E a luz que vem da borda traz notícias velhas. Estamos vendo o álbum de bebê do universo. O web é uma máquina do tempo que folheia esse álbum para trás. Quanto mais fundo olhamos, mais perto chegamos do Fiat Lux. A borda do espaço é, na verdade, o início da luz. E onde a luz começa, a escuridão termina. Deus não criou a escuridão. Ela era apenas o palco vazio, esperando a entrada triunfal da sua primeira palavra. Mas há um mistério chamado problema do horizonte. Regiões opostas do universo, que nunca se tocaram porque estão longe demais, têm a mesma temperatura. Como elas combinaram isso? A ciência diz que no início tudo estava grudado num ponto só. Antes de se separarem, elas trocaram calor. Isso prova que, na origem, éramos todos um. A unidade precede a diversidade. Tudo o que existe já esteve junto no abraço inicial. Para explicar isso, existe a inflação cósmica. Num piscar de olhos, o universo cresceu de um grão de areia para uma galáxia. Foi uma expansão mais rápida que a luz. A física normal quebrou. Foi o sopro inicial. Esse momento de crescimento violento e perfeito é a assinatura do Criador. Ele não constrói tijolo por tijolo. Ele fala e a realidade se expande instantaneamente para obedecer ao comando da voz dele. E essa expansão deixou marcas. As ondas gravitacionais primordiais são rugas no tecido do espaço que vem lá da borda. São os ecos do Big Bang. Se pudéssemos ouvir o universo naquele momento, não ouviríamos uma explosão caótica, mas um acorde harmônico. O universo nasceu cantando, a borda vibra com essa música antiga, e seu sono hoje pode entrar nessa ressonância de paz que começou quando o tempo nasceu. Se a expansão fosse um triz mais rápida, as estrelas não se formariam. A matéria se espalharia demais. Se fosse mais lenta, o universo recairia sobre si mesmo num Big Crunch. O equilíbrio é de uma precisão de dezenas de casas decimais. É como equilibrar um lápis na ponta por bilhões de anos. A borda do universo é mantida no lugar não por acaso, mas por uma mão firme que sustenta a atenção exata para a vida. A ciência chama isso de sintonia fina. O universo parece ter sido feito sob medida para nós. A borda não é um muro hostil, é a parede de um berçário projetado. Se mudássemos uma constante física lá na borda, a vida desapareceria. Isso nos dá segurança. Não somos um acidente químico numa rocha perdida.
Somos o objetivo. O universo é grande apenas para acomodar a glória do palco onde a sua vida acontece. E há o eixo do mal, um nome assustador para algo incrível. O mapa da radiação cósmica parece estar alinhado com o nosso sistema solar. Isso desafia o princípio de Copérnico, de que não somos especiais. A borda do universo parece saber onde estamos. Talvez a Terra não seja o centro físico, mas seja o centro da atenção. O universo inteiro, até a borda, parece estar virado para nos observar com curiosidade. Isso nos lembra do Salmo 8, que é o homem, para que te lembres dele. Diante da borda infinita, somos pó, mas diante da atenção de Deus, somos tudo. A imensidão lá fora serve para mostrar a grandeza de Deus, mas a intimidade aqui dentro serve para mostrar o amor dele. A borda distante garante que nunca ficaremos sem maravilhas para descobrir, mas o amor próximo garante que nunca ficaremos sós na descoberta. Relaxe nessa centralidade. Você não é um grão de poeira esquecido na periferia de uma galáxia qualquer. Você é o observador consciente que dá sentido a tudo isso. Sem você para ver, a borda do universo seria apenas física muda. Com você, ela vira poesia e adoração. Feche os olhos agora. O universo lá fora pode continuar girando e expandindo. Sua função de observar por hoje acabou. Agora é hora de ser apenas amado. Imagine agora um lugar onde não há nada. O vazio de Bootes é uma esfera de 300 milhões de anos-luz, quase sem galáxias. Se a Via Láctea estivesse lá, só saberíamos que existem outras galáxias nos anos 60. É um deserto cósmico. A borda do universo também tem seus desertos. Mas o vazio assusta apenas quem não conhece a presença. Para Deus, o espaço vazio é apenas uma tela limpa, branca e pura, esperando a próxima pincelada da criação. Esse vazio nos ensina sobre os silêncios da vida. Às vezes, olhamos para o futuro e vemos uma borda escura, sem estrelas, sem respostas. Parece o fim. Mas na cosmologia divina, o vácuo nunca é estéril. O espírito pairava sobre a face do abismo antes de fazer tudo. Se você está encarando um abismo hoje, alegre-se. É o cenário perfeito para o Gênesis da sua vida. O nada é a matéria-prima preferida de Deus para fazer o tudo. E o que empurra essa borda para longe? A misteriosa energia escura. Ela compõe 70% do universo e age contra a gravidade. Enquanto a gravidade quer puxar tudo para perto num abraço esmagador, a energia escura quer espaço, liberdade, expansão. É uma dança cósmica entre segurar e soltar. Deus nos segura com gravidade de amor, mas nos dá espaço com energia de liberdade. Ele não nos esmaga, ele nos expande para o infinito. Essa expansão é acelerada. As galáxias da borda estão fugindo de nós mais rápido que a luz. Elas estão cruzando um horizonte de onde nunca voltarão. Isso soa triste, como uma despedida eterna. Mas talvez elas não estejam fugindo, e sim correndo. Correndo para encontrar algo que nós, aqui no Centro Lento, ainda não vemos. Elas são as batedoras, as pioneiras que estão desbravando o território virgem da eternidade lá fora. A luz dessas galáxias pioneiras fica vermelha, esticada pelo cansaço da viagem. O Webb vê esse redshift extremo, é a cor da distância. Mas o vermelho também é a cor do sangue e da vida. O universo bordado de vermelho nos lembra que o sacrifício e a vida estão entrelaçados na própria física da luz. A borda sangra luz para nos contar sua história. O universo não é frio e indiferente. Ele cora de energia e propósito. Mas há um limite para o que podemos ver. O universo observável é finito. O universo total pode ser infinito. Isso significa que a maior parte da criação de Deus está e sempre estará oculta de nós nesta vida. Isso é humilhante e belo.
Não somos o auditório completo de Deus. Existem belezas lá fora que só os anjos veem ou que só o próprio artista contempla. A glória de Deus não depende do nosso aplauso para existir. E essa borda física um dia será enrolada. A Bíblia diz que os céus serão enrolados como um pergaminho. O tecido do espaço-tempo tem validade. A borda não é eterna. Um dia, a cortina vai se abrir. Não para mostrar mais galáxias, mas para revelar o bastidor. O Criador vai recolher o cenário do universo físico porque a peça terminou. E a realidade, aquela que não precisa de átomos nem de luz solar, vai finalmente começar. Enquanto isso não acontece, vivemos na tenda. Isaías compara o céu a uma tenda estendida para a habitação. A borda é a estaca da tenda, cravada no mistério. Dentro, estamos protegidos do não ser. Deus mantém a tensão do tecido para que a vida floresça aqui dentro. Sinta-se abrigado. O universo não é um teto caindo sobre sua cabeça, é uma cobertura intencional, mantida alta e firme pela vontade daquele que te guarda. A ciência busca o que está fora da tenda. Multiversos, vácuo quântico, cordas vibrantes. Talvez a resposta seja mais simples. Fora da tenda está o dono da tenda. A borda do universo é a fronteira entre a obra e o artista. Não precisamos furar a lona para encontrá-lo, pois ele entra na tenda quando quer. Ele visitou o nosso pequeno planeta azul. O infinito de fora se fez finito aqui dentro para que não tivéssemos medo. Relaxe agora sob essa cobertura estrelada. A borda está longe, protegendo você do abismo. O centro está aqui, onde você respira. Você está na zona habitável, no lugar seguro, no momento certo. Deixe as galáxias distantes cuidarem de si mesmas. O guarda de Israel não dorme, nem lá na borda do universo, nem aí na cabeceira da sua cama. Feche os olhos e sinta a segurança de estar dentro da casa de Deus. Durma em paz. A nossa galáxia não está parada. Viajamos a 2 milhões de quilômetros/h rumo a um titã gravitacional. O grande atrator, mas o mistério piora. O Webb e outros radiotelescópios sugerem que até esse monstro está sendo puxado por algo maior. O superaglomerado de Shapley é uma boneca russa de gravidade. Estamos num rio cósmico fluindo para um oceano invisível. A ciência mapeia a correnteza, mas ignora a foz. Para onde estamos indo? E não é só atração. Atrás de nós existe um vazio colossal chamado repulsor dipolo. Ele nos empurra. Estamos sendo chutados de um lado e puxados do outro. O universo tem correntes de jato invisíveis que moldam o destino das galáxias. A física explica isso por densidade de matéria, mas a sensação é de rota planejada. Não estamos à deriva no caos. Estamos numa via expressa. Há um vento forte pelas costas e um porto à frente. O universo observável tem 93 bilhões de anos-luz, mas a teoria da inflação sugere que o todo pode ser trilhões de vezes maior. Vemos apenas a ponta de um iceberg cósmico. O que existe na parte submersa? Leis físicas bizarras? Matéria estranha? A ciência admite sua cegueira total diante dessa escala. Onde a visão do telescópio termina, a humildade deve começar. Somos ignorantes em escala monumental diante da obra completa. Tudo marcha para a desordem. A entropia sempre aumenta. É a lei de ferro da termodinâmica. O universo está gastando sua pilha. A ciência prevê que, num futuro distante, as luzes se apagarão na morte térmica. Mas essa degradação linear prova algo crucial. Houve um início de ordem máxima. Alguém deu corda nesse relógio. A entropia é a prova física de que o universo não é eterno. Ele foi ligado com bateria cheia. Existe uma teoria aterrorizante na física quântica, o falso vácuo. Se o campo de Higgs mudar de nível de energia, uma bolha de nova física poderia se abrir e deletar o universo à velocidade da luz.
seria um fim instantâneo, sem aviso. A estabilidade do cosmos é um milagre diário. Estamos caminhando sobre uma casca de ovo quântica, mantida intacta por uma constante fina que não controlamos, apenas agradecemos. As galáxias giram rápido demais para se manterem unidas. Elas deveriam se despedaçar, mas algo invisível as segura, a matéria escura. Ela é o cimento oculto do cosmos, 5 vezes mais comum que a matéria normal. Sem esse fantasma gravitacional, o universo seria uma sopa rala. A ciência busca a partícula exata há décadas, mas o fato permanece. A estrutura da nossa realidade é sustentada pelo que não podemos ver. A física sugere que o espaço pode ser pixelado, como uma tela de TV. Existe um limite de informação chamado Bekenstein Bound. Se o universo é feito de bits e dados discretos, isso levanta a teoria da simulação. Vivemos num código? Se sim, isso exige um programador fora do sistema. A realidade física seria apenas o software rodando na mente infinita de uma inteligência superior. A matéria é informação processada. O satélite Planck encontrou uma mancha fria inexplicável no mapa de calor do Big Bang. É uma região gélida e vasta. A teoria mais ousada diz que é uma cicatriz de colisão. Nosso universo bateu em outro universo vizinho. Seria a primeira evidência física do multiverso. Estamos navegando num mar de bolhas e, às vezes, os cascos se roçam na escuridão dimensional. Não somos uma ilha isolada, somos um arquipélago. A Grande Muralha Boss é uma estrutura de superaglomerados com 1 bilhão de anos-luz de tamanho. É uma teia de aranha feita de galáxias. A gravidade levou eras para tecer esses fios. A complexidade dessa rede desafia os modelos de computador. O universo não é uma nuvem aleatória, é uma tapeçaria conectada. Cada fio dessa teia gigante parece ter sido posicionado com uma intenção arquitetônica assustadora. Diante de muralhas de 1 bilhão de anos-luz e vácuos instáveis, o cérebro humano trava. A ciência nos leva até a beira do abismo e nos deixa lá, pequenos e atordoados. Mas é nessa pequenez que o descanso entra. Você não precisa carregar o peso da matéria escura. Solte. O cosmos é complexo demais para sua mente resolver agora, mas simples o suficiente para o Criador sustentar enquanto você dorme. Os buracos negros são ralos no tecido do espaço. A gravidade ali é tão violenta que fura a realidade conhecida. Eles funcionam como bordas internas. Se a borda do universo está longe, o buraco negro traz o fim do mundo para perto de nós. A ciência fotografa a sombra deles, mas o centro permanece um mistério físico absoluto. Onde a física conhecida morre, esmagada pela gravidade infinita, talvez seja onde uma nova ordem começa. O horizonte de eventos é a fronteira do silêncio. Nada escapa nem a luz. Para quem fica de fora, o tempo de quem cai parece parar. A relatividade congela o momento final para sempre. É uma eternidade presa num segundo. Isso desafia nossa lógica linear. O universo tem lugares onde o agora dura para sempre. A física permite a eternidade. Ela só precisa de gravidade suficiente para dobrar o tempo até ele quebrar. Se você caísse, sofreria a espaguetificação. A diferença de gravidade entre seus pés e sua cabeça seria tanta que você viraria um fio de átomos. É a destruição total da forma humana. A matéria é reciclada à força, mas a energia se conserva. No cosmos, a destruição nunca é o fim absoluto. É uma mudança de estado violenta. O universo não desperdiça nada, nem mesmo o que cai na boca de um monstro escuro e faminto. No centro mora a singularidade, um ponto de densidade infinita e volume zero. A matemática dá erro ali. As leis da natureza conhecidas simplesmente se recusam a funcionar. É o lugar onde o universo dividiu por zero. A ciência chama de singularidade.
A fé poderia chamar de milagre físico. É um ponto onde o espaço e o tempo deixam de existir como regras fixas e se tornam algo que nossa mente não consegue processar. Einstein e Rosen propuseram que esses buracos podem ser pontes, buracos de minhoca, atalhos no tecido. Você entra aqui e sai lá na borda do universo ou em outro tempo. A ciência nunca viu um, mas a equação permite. Se o universo tem portas de fundos, a distância é uma ilusão. O longe pode ser vizinho do perto. O Criador pode ter deixado passagens secretas na arquitetura para conectar o vasto cosmos instantaneamente. A dilatação do tempo é real. Perto de um buraco negro, 1 hora pode durar 7 anos na Terra. O tempo é elástico, não rígido. O universo não tem um relógio mestre. Cada lugar tem seu ritmo. Isso é perturbador, mas libertador. A pressa humana é uma ilusão local. No grande esquema gravitacional, o tempo é relativo. Deus, que habita a eternidade, não usa relógio de pulso. Ele vê o todo num único olhar atemporal. Matematicamente, o oposto também existe: buracos brancos. Eles só expelem matéria e luz, nada entra. Seriam a saída do buraco negro em outro lugar? Talvez o Big Bang tenha sido um gigantesco buraco branco, cuspindo um universo inteiro para a existência. A ciência especula, mas a imagem é poderosa, uma fonte inesgotável de criação que jorra luz contra a escuridão, recusando-se a engolir qualquer coisa, apenas doando. Stephen Hawking propôs que buracos negros evaporam. Eles emitem radiação e somem com o tempo. Mas e a informação do que caiu lá? O paradoxo da informação tira o sono dos físicos. Se a informação se perde, a física quântica quebra. A realidade exige que a memória do que existiu seja preservada. O universo tem uma memória rígida. Nada do que você foi ou fez é deletado. Tudo fica gravado no tecido quântico para sempre. Para resolver isso, surgiu a teoria do holograma. Tudo o que cai num buraco negro fica gravado em 2D na superfície. A informação não morre, vira dados na borda. Nós podemos ser projeções de uma borda distante. A ciência está tateando a ideia de que a alma, informação pura, sobrevive à destruição do corpo, matéria. A física mais avançada está redescobrindo a imortalidade da essência através da matemática. Diante de monstros gravitacionais e tempos elásticos, o cérebro cansa. É muita grandeza, muita violência. Mas note, tudo segue leis. Até o caos do buraco negro obedece a equações rigorosas. Há uma ordem por trás do medo. Você pode fechar os olhos agora. Não precisa entender a singularidade para dormir bem. O dono da gravidade segura o universo, os buracos negros e a sua vida com a mesma mão firme e tranquila. Tudo o que o James Webb fotografa, todas as galáxias e nebulosas brilhantes, é chamado de matéria bariônica. É a matéria que brilha e interage. Mas a cosmologia levou um choque. Isso é apenas 5% do total. O universo é uma sala escura onde apenas 5% das coisas têm luz própria. O resto, 95%, é invisível. Estamos vivendo na ponta iluminada de um iceberg gigantesco, feito de coisas que a ciência não sabe nomear, apenas sentir. Nos anos 70, Vera Rubin notou algo estranho. As estrelas na borda das galáxias giravam tão rápido que deveriam ser arremessadas para o espaço, como crianças num carrossel desgovernado. A gravidade visível não era suficiente para segurá-las, mas elas ficavam. Havia uma cola invisível com massa impedindo o desastre. A matéria escura foi descoberta não porque a vimos, mas porque sem ela o universo se despedaçaria. Essa matéria escura forma um halo ao redor de cada galáxia. É um andaime invisível. Ela não emite luz, não reflete luz, e você pode passar a mão por ela sem sentir nada, mas ela tem gravidade. Ela é o esqueleto do cosmos. A matéria normal
Nós apenas se pendura nessa estrutura escura como enfeites numa árvore de Natal invisível. A estrutura real do universo é feita daquilo que nossos olhos jamais poderão ver. Enquanto a matéria escura puxa, gravidade, a energia escura empurra, expansão. Ela é 70% do universo. E o mais louco, ela brota do vácuo. Quanto mais o universo cresce, mais energia escura aparece. É uma energia que não se dilui. O nada é a fonte de energia mais poderosa que existe. Isso desafia a conservação de energia clássica. O universo está criando combustível a partir do próprio tecido do espaço vazio. Existe uma guerra silenciosa acontecendo agora. A gravidade da matéria escura tenta frear o universo e juntar tudo. A energia escura tenta acelerar e espalhar tudo. Por bilhões de anos, a gravidade ganhou. Mas há 5 bilhões de anos, a energia escura assumiu o controle. O universo pisou no acelerador. Estamos sendo empurrados para um isolamento frio. A força de separação venceu a força de união na escala macroscópica. Computadores simulam como essa matéria escura se parece. O resultado é a teia cósmica. Filamentos gigantescos de matéria invisível cruzando o universo, com galáxias presas nos nós. Parece assustadoramente com uma rede neural, os neurônios de um cérebro. O universo, na sua maior escala, tem a arquitetura de uma mente. Estamos vivendo dentro de um pensamento estrutural gigante feito de filamentos de gravidade. Entre esses filamentos existem os vazios. Bolhas gigantescas de nada absoluto. O universo parece uma espuma de sabão. As galáxias são apenas a película da bolha. O interior é vazio. Nós vivemos na superfície fina de uma dessas bolhas. Essa estrutura de espuma é a maior coisa que existe. A ciência estuda a espuma, mas ignora quem está soprando as bolhas. A fragilidade dessa estrutura é mantida por um equilíbrio fino. Os cientistas caçam a partícula da matéria escura. Chamam de WIMPs, partículas massivas que interagem fracamente. Elas atravessam a Terra aos bilhões a cada segundo, passando por você agora mesmo, sem tocar em nenhum átomo seu. Somos transparentes para elas. Existem realidades físicas, com massa e presença, ocupando o mesmo espaço que nós, mas sem nos tocar. O mundo invisível não é lenda. É física de partículas. Saber que desconhecemos 95% do universo é a maior lição de humildade da história. A ciência, com todo o seu orgulho, admite: não sabemos do que o universo é feito. Só conhecemos a espuma. O oceano escuro é um mistério. Isso deixa espaço para Deus. Se a ciência explicasse tudo, a fé seria inútil. Mas o mistério de 95% garante que sempre haverá lugar para o maravilhamento e para a adoração do desconhecido. A Bíblia diz que, pela fé, entendemos que o universo foi formado, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11:3 antecipou a matéria escura. O visível é sustentado pelo invisível. A sua vida também. O que te mantém de pé não é o dinheiro ou a saúde visível, mas a graça invisível que estrutura seus dias. Durma apoiado nessa matéria escura divina que segura tudo. Se você der zoom num átomo, verá elétrons e um núcleo. Se der zoom no núcleo, verá prótons e nêutrons. Se der zoom neles, verá quarks. E dentro do quark, a física clássica dizia: nada, é um ponto. Mas a matemática quebrava. Pontos não têm tamanho. A teoria das cordas veio para salvar a lógica. Lá no fundo não existem pontos. Existem minúsculos elásticos de energia vibrando. A base da realidade não é sólida. É uma corda musical. Imagine uma corda de violão. Se você toca uma nota, ela vibra de um jeito e produz um dó. Se toca outra, faz um ré. Na teoria das cordas, o universo é esse violão. Se a corda vibra numa frequência, ela vira um elétron.
Se vibra em outra, vira um fóton de luz. A diferença entre a matéria, você, e a força, gravidade, é apenas a música que elas estão tocando. Tudo o que existe é feito da mesma corda, mudando apenas a canção. Isso arrepia qualquer teólogo. A Bíblia diz que Deus criou o mundo falando: haja luz. O som é vibração. A ciência mais avançada do século XXI está dizendo a mesma coisa que Gênesis 1. A realidade é feita de vibração, de palavra energética. O universo não é uma máquina feita de peças mortas, é uma sinfonia sendo tocada agora mesmo. Nós somos as notas musicais de uma composição complexa e harmoniosa do grande músico. Mas para essas cordas vibrarem do jeito certo, elas precisam de espaço, muito espaço. As 3 dimensões que conhecemos, altura, largura, profundidade, não são suficientes. A matemática exige 10 ou 11 dimensões. Onde estão as outras? Elas estão compactificadas, enroladas em formas geométricas complexas, chamadas Calabi-Yau, menores que um átomo, escondidas em cada ponto do espaço. O universo é muito mais profundo do que parece. Imagine uma formiga andando numa mangueira de jardim. De longe, a mangueira parece uma linha, dimensão. De perto, a formiga pode dar a volta nela, 2 dimensões. Nós somos gigantes olhando a mangueira de longe. Não vemos as dimensões circulares extras, mas elas estão lá. Se pudéssemos encolher, poderíamos dar a volta no universo sem sair do lugar. O reino dos céus pode estar nessas dobras invisíveis a 1 milímetro de distância. A teoria evoluiu para a teoria M. As cordas não são apenas linhas, podem ser membranas, branas. Imagine folhas de papel flutuando. Nosso universo inteiro pode ser uma dessas folhas, uma brana 3D flutuando num espaço maior de 11 dimensões, o bulk. Outros universos podem estar em outras branas, flutuando ao nosso lado, a apenas 1 dimensão de distância. Talvez o céu seja a brana vizinha, tocando a nossa. E o Big Bang, a teoria M, sugere que ele foi a colisão de 2 dessas branas, como 2 pratos de orquestra batendo. O choque liberou a energia que virou nosso universo. O início não foi um ponto surgindo do nada, mas um evento num ecossistema de universos muito maior. A criação é um processo contínuo de contato entre realidades superiores. O Fiat Lux foi o som desse aplauso cósmico entre dimensões gigantescas. A teoria das cordas permite 10 elevado a 500 tipos de universos diferentes. Isso é mais que os átomos do universo observável. É a paisagem cósmica. Deus tem uma paleta de cores infinita. Ele pode criar universos com 5 dimensões, sem gravidade ou feitos de luz pura. A nossa realidade é apenas uma opção no menu infinito da criatividade divina. Isso não nos diminui. Mostra que fomos escolhidos a dedo entre infinitas possibilidades. Pitágoras falava da música das esferas. Ele estava certo. Os planetas, as estrelas e as cordas subatômicas estão todos vibrando. O universo é música. O mal, o caos, a dor, são apenas notas dissonantes, desafinadas temporariamente. Mas a música principal, a melodia de fundo que sustenta a realidade, é harmônica. A graça é a frequência fundamental do cosmos. E Deus é o maestro que resolve toda a dissonância no final. Agora, deixe seu corpo entrar em ressonância com essa paz. Se seus átomos são cordas vibrantes, relaxe a tensão delas. Deixe a frequência da ansiedade baixar e sintonize na frequência do descanso. O universo está cantarolando uma canção de ninar para você desde o Big Bang. Você é parte da música. Feche os olhos, pare de tentar controlar as notas e deixe o grande músico tocar a melodia do seu sono. Olhamos para o passado com o web, mas a cosmologia também olha para o futuro. E o futuro, fisicamente, é sombrio. O universo tem combustível limitado.
As estrelas são motores que queimam hidrogênio. Um dia, o tanque vai secar. Não haverá novas estrelas nascendo. As luzes da festa cósmica vão se apagar, uma por uma. A era das estrelas é apenas um breve verão num ano longo e gelado. O inverno eterno está chegando para a matéria. As últimas a morrer serão as anãs vermelhas. Elas queimam devagar, economizando energia por trilhões de anos. Mas até elas se apagarão, virando anãs brancas e depois anãs negras. O universo será um cemitério de carcaças estelares frias flutuando no escuro, invisíveis. A vida biológica como conhecemos não terá onde se aquecer. Parece deprimente, mas isso nos força a olhar para além da matéria. Se nossa esperança fosse átomo, estaríamos perdidos. Depois das estrelas, virá a era dos buracos negros. Eles serão os reis do cosmos morto. Vão engolir os restos das galáxias e vagar soberanos na escuridão. A gravidade vencerá por um tempo. Será um universo de monstros famintos sem nada para comer. Mas a Bíblia diz que a morte será o último inimigo a ser destruído. Na física isso também é verdade. Até os devoradores de mundos têm os dias contados pela própria natureza que os criou. Stephen Hawking mostrou que buracos negros não são eternos. Eles suam radiação e perdem massa. Demorará googles de anos, um número com 100 zeros, mas eles vão evaporar. Eles vão encolher e explodir. No fim, não sobrará nem a memória dos monstros gravitacionais. O universo será limpo de toda a violência. A destruição física anula a si mesma. O mal cósmico não tem sustentabilidade para durar para sempre. Ele consome a si próprio. Então, a era escura. Apenas partículas de luz, fótons e leptons vagando num vazio cada vez maior. O universo será um banho de radiação fria, quase no zero absoluto. Nada muda, nada acontece. O tempo perde o sentido, pois não há eventos para marcar a passagem das horas. É o silêncio final. Mas para a fé, esse silêncio não é o fim. É o sábado cósmico. O descanso depois da obra, preparando o palco para algo totalmente novo. A física especula sobre o decaimento do próton. Se for real, a própria matéria que forma seu corpo não é estável. Os prótons vão se desfazer. A matéria bariônica deixará de existir. Isso é chocante. A coisa física não é a substância real do universo. Ela é temporária, como neblina. O que sobra? A informação, a energia, a intenção. Nós somos feitos de algo que, por natureza, foi programado para se dissolver, para que o espírito permaneça. Isso é a morte térmica, a entropia máxima. O equilíbrio onde nenhuma energia pode ser usada. É a paz do cemitério. A ciência para aqui e diz, é o fim. Mas o Salmo 102 profetizou isso há milênios. Os céus envelhecerão como um vestido, como roupa os mudarás. O universo não é a casa, é a roupa. Roupas ficam velhas e a gente troca. A morte térmica é apenas o tecido rasgando de velho. Deus não vai remendar, vai trocar. Jesus disse que o grão de trigo precisa morrer para dar fruto. O universo físico talvez seja apenas a casca da semente. A morte dele é necessária para liberar a vida da nova terra. A entropia é o processo de quebra da casca. Nós não somos cidadãos da casca que apodrece, mas da vida que brota de dentro. A finitude do cosmos é um lembrete gentil de que não fomos feitos para morar num lugar que enferruja e acaba. Se a borda do universo é o limite da roupa, o que vem depois do descarte? Uma realidade onde a entropia não existe. A Bíblia chama de incorruptível. A física deste universo é baseada em desgaste. A física do próximo será baseada em permanência. Estamos treinando aqui na roupa que rasga para vivermos lá, na roupa de luz. O fim da física conhecida é apenas o começo da metafísica eterna. O palco é desmontado, mas a peça continua.
Então, quando a ciência diz que o universo vai acabar em gelo e escuridão, não tenha medo. Deixe acabar. Deixe a roupa velha cair no chão. Você não é a roupa. Você é quem veste. A sua consciência, guardada por Deus, sobreviverá ao desgaste dos prótons e à evaporação dos buracos negros. O fim do universo físico é apenas o momento em que Deus diz: pronto, a escola acabou. Podem vir para casa agora. Descanse nessa promessa. Alguns físicos, como Roger Penrose, propõem a cosmologia cíclica. Quando o universo fica frio e vazio, o tempo e o espaço perdem o sentido de escala. O muito grande e frio se torna matematicamente idêntico ao muito pequeno e quente de um novo Big Bang. O fim seria apenas o gatilho do recomeço. É o universo fênix. A ciência sugere que a ressurreição pode estar embutida na própria matemática da realidade. O fim não é muro, é porta. Penrose chama esses ciclos de éons. A Bíblia usa o termo de eternidade a eternidade. Talvez estejamos vivendo apenas em um capítulo de uma saga infinita. O heat death, morte térmica, é apenas a virada de página. O nada final é a folha em branco esperando o próximo haja luz. A criatividade de Deus é inesgotável. Ele não faz sucata. Ele recicla a glória antiga em glória nova, num ciclo de respiração eterna. Mas há teorias mais violentas. O Big Rip. Se a energia escura ficar mais forte, energia fantasma, ela não vai apenas afastar galáxias. Ela vai rasgar estrelas, planetas e, no último segundo, átomos. Tudo seria despedaçado. Pedro escreveu: os céus desaparecerão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo calor. A física do Big Rip soa profética. A estrutura física é desmontada para revelar o que não pode ser rasgado. O oposto é o Big Crunch. Se a gravidade vencer, o universo para de crescer e cai sobre si mesmo. O céu ficaria quente, as galáxias colidiriam e tudo voltaria ao ponto inicial. É o grande retorno. Tudo volta à fonte. O alfa é o ômega. Nós voltaríamos para o útero de Deus. A separação terminaria. Os muitos se tornariam um novamente. Não é destruição, é a reunião definitiva da criação com o Criador. Mesmo no cenário gelado, Big Freeze, o vácuo quântico nunca está quieto. Ele flutua. Em trilhões de anos de tédio cósmico, uma flutuação rara poderia, espontaneamente, inflar um novo universo. O vazio é grávido de possibilidades. A vida sempre encontra um caminho, mesmo na morte térmica. Deus deixou o nada programado para criar algo, se for deixado sozinho por tempo suficiente. O milagre da existência é teimoso. O físico Lee Smolin sugere a seleção natural cosmológica. Cada buraco negro pode ser a semente de um universo bebê que nasce do outro lado. Universos que criam muitos buracos negros como o nosso têm mais filhos. Vivemos num universo fértil, desenhado para se reproduzir. O comando crescei e multiplicai-vos pode se aplicar ao próprio cosmos. Deus criou uma árvore genealógica de realidades, ramificando para sempre. Essa teoria é linda. Significa que nosso universo não é uma bolha solitária morrendo no frio, mas um pai. Os buracos negros são sementes. Estamos vivendo dentro de um organismo reprodutivo de luz e gravidade. O amor de Deus é expansivo, sempre gera mais vida. A morte de uma estrela num buraco negro é apenas o parto de um novo universo em outra dimensão. Não há fim para a colheita de estrelas no jardim do Pai. E você? A física quântica tem uma regra de ouro. A informação nunca se perde. O princípio da unitariedade. Mesmo se você cair num buraco negro, a informação do que você é deve ser preservada no horizonte de eventos. O universo é um disco rígido que nunca formata. O livro da vida não é metáfora, é uma exigência da física. A história da sua alma tem backup garantido no tecido da realidade.
O corpo, hardware, degrada, mas o estado quântico, software, alma, persiste. Deus é a nuvem onde o backup é salvo. Quando o universo físico travar na morte térmica, seus dados estarão seguros na mente do arquiteto. A morte é apenas a notificação de upload completo. Você não está perdendo sua vida, está sendo salvo num formato que a entropia e o tempo não podem tocar nem corromper. Então, olhando para o futuro distante, seja fogo, Big Rip, gelo, Big Freeze ou retorno, Crunch, o resultado é transição. As restrições físicas se dissolvem. A ilusão de separação acaba. O universo cumpre seu papel de incubadora temporária para almas eternas. Você é a borboleta dentro do casulo. O fim do casulo não é o seu fim. É o início do seu voo na realidade verdadeira. Voltando da borda para o centro, encontramos o maior mistério de todos. Você. A física quântica tem um segredo estranho. As partículas subatômicas existem como ondas de possibilidade até que alguém as observe. Só quando um observador olha, a onda colapsa e vira matéria real. Isso sugere que o universo precisa de uma testemunha para existir de verdade. Sem você, para ver as estrelas, elas seriam apenas matemática fantasma no escuro. Isso é o efeito do observador. Na famosa experiência da dupla fenda, a luz se comporta como onda, se ninguém olha, e como partícula se colocamos um detector. A luz sabe que está sendo vigiada. O universo reage à consciência. Isso coloca a mente humana não como um acidente químico, mas como uma peça fundamental da arquitetura cósmica. A criação foi feita para ser vista. O palco precisa da plateia para que a peça comece. O cientista Robert Lanza propõe o biocentrismo. A vida não é um subproduto do universo. A vida cria o universo. O tempo e o espaço são ferramentas da nossa mente para organizar a realidade. Sem a vida, o universo seria um não lugar atemporal. Gênesis diz que o homem foi criado no 6º dia, mas talvez o propósito dos 5 dias anteriores fosse apenas preparar a interface para que a consciência pudesse se plugar. Mas e quando você dorme? O universo some? Não. O filósofo George Berkeley dizia que ser é ser percebido. Mas as coisas continuam lá porque existe um observador infinito. Deus é a testemunha universal que nunca pisca. Ele colapsa a função de onda de todas as galáxias simultaneamente. A realidade é mantida sólida pela atenção constante da mente de Deus. Você pode fechar os olhos em paz. Ele está segurando a matéria para você. Olhe para o seu cérebro. Ele tem 86 bilhões de neurônios, quase o mesmo número de galáxias no universo observável. A estrutura da rede neural é idêntica à teia cósmica. O universo lá fora e o universo aqui dentro são espelhos um do outro. O reino de Deus está dentro de vós. Não é apenas espiritual, é fractal. Você carrega um mapa do cosmos na sua cabeça. Entender a si mesmo é a chave para entender a borda do universo. Carl Sagan disse: somos poeira das estrelas. Os átomos da sua mão esquerda vieram de uma estrela, os da mão direita de outra. O universo explodiu estrelas para criar o carbono do seu DNA. Mas somos mais que poeira. Somos poeira que pensa. Somos a maneira do universo pensar sobre si mesmo. Através dos seus olhos, o cosmos se admira. A sua curiosidade sobre a borda é o próprio universo tentando entender suas fronteiras. E há o emaranhamento quântico. 2 partículas criadas juntas ficam ligadas para sempre. Se você girar uma aqui, a outra gira lá na borda do universo instantaneamente. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica. Isso prova que a separação é uma ilusão. No nível fundamental, tudo é um. Sua alma está emaranhada com o Criador. A distância física não quebra a conexão espiritual. A oração viaja nessa via instantânea. A ciência busca uma teoria de tudo. Mas talvez a teoria final não seja uma equação, e sim uma emoção.
o amor. O amor é a única força que une o que é diferente sem destruir a individualidade. A gravidade une corpos, o amor une consciências. Se o universo é feito de relações, o amor é a lei física suprema. A borda do universo não é o fim do espaço. É apenas onde o amor de Deus começa a se manifestar de formas que ainda não vimos. O seu sono é sagrado nesse processo. Dormir é desligar o observador local para se reconectar com o observador universal. É soltar o controle da realidade. Quando você sonha, você cria universos privados, sem leis da física, provando que sua mente é maior que a matéria. O sonho é um treino para a eternidade, onde a mente comandará a realidade. Deixe seu corpo descansar na física, enquanto sua alma brinca na metafísica. Você é necessário. O universo é vasto, sim. A borda está longe, sim. Mas sem você aqui no centro, sentindo, amando e observando, tudo isso seria cenário vazio. Deus não criou o universo para ficar sozinho. Criou para compartilhar. Cada estrela na borda é um presente embrulhado em luz, esperando o dia em que seus olhos eternos poderão desembrulhá-lo. Por hoje, basta saber que o presente é seu. Durma bem, filho do universo. Agora é hora de voltar. Deixamos a borda do universo para trás com seus mistérios de fogo e gelo. Viramos as costas para o abismo infinito e olhamos para casa. A viagem de volta não leva bilhões de anos-luz, leva um pensamento. A consciência é mais rápida que a luz. Sentimos a gratidão por ter visto o limite, mas o conforto de saber que nosso lugar não é lá, na fronteira fria e silenciosa, mas aqui, no coração quente. Deslizamos de volta pelos filamentos da teia cósmica. Vemos as superestruturas de galáxias passando como cidades de luz na estrada da noite. A grande muralha fica para trás, o grande atrator fica para trás. Tudo o que parecia assustadoramente grande agora parece familiar. Já conhecemos o caminho. O universo não é mais um labirinto estranho, é o jardim dos fundos da casa do Pai, vasto, mas mapeado pelo amor que nos guia. Ao longe, avistamos uma espiral barrada girando suavemente. A Via Láctea, nossa ilha de 200 bilhões de estrelas. Entre trilhões de outras, esta é a escolhida. Não porque seja a maior ou a mais brilhante, mas porque é a nossa. Deus escolheu este canto específico do cosmos para plantar a vida. Sentimos a atração gravitacional, não apenas da massa, mas do pertencimento. Estamos descendo a rua da nossa vizinhança cósmica. Entramos no braço de Órion, uma rua tranquila na periferia da galáxia, longe do buraco negro central caótico, longe das supernovas perigosas. Estamos na zona cachinhos dourados da galáxia, nem muito quente, nem muito frio. Tudo aqui foi limpo e preparado para nós. O silêncio do espaço interestelar aqui é profundo e pacífico. É o silêncio de um bairro que dorme sob a proteção de leis físicas constantes e gentis. Cruzamos a heliosfera, a bolha de vento solar que nos protege dos raios cósmicos interestelares. É o muro do nosso quintal. Sentimos o calor familiar da nossa estrela, o Sol. Ele não é um monstro gigante nem uma anã fraca. É a estrela perfeita, amarela e estável. Ele tem brilhado com paciência por 4,5 bilhões de anos, apenas para garantir que você tivesse uma manhã de sol hoje. A fidelidade do Sol é um reflexo de Deus. Passamos pelos gigantes gasosos, Netuno e Urano, os sentinelas de gelo, Saturno com seus anéis majestosos, a joia da coroa, Júpiter, o guarda-costas que desvia asteroides. Eles giram em sua dança eterna, pesados e solenes. Eles são os pilares da nossa estabilidade. O sistema solar não é um amontoado de pedras. É um relógio suíço de precisão divina, marcando o tempo da graça enquanto você dorme seguro em sua cama. E lá está ela, o pálido ponto azul, a Terra, suspensa no nada, brilhando como uma safira no veludo negro, tão pequena, mas tão cheia de significado.
Toda a história, todo o amor, todas as canções que já existiram estão ali. De longe, não se vêem fronteiras, nem guerras, nem problemas. Vê-se apenas a unidade de um mundo frágil, protegido por uma fina camada de gás, navegando no oceano do infinito sob o olhar atento. Descemos pela atmosfera, a mesosfera que queima os meteoros, a estratosfera com o ozônio que filtra a radiação. Camada por camada, Deus construiu um escudo invisível para você. O céu azul é a tenda. O ar que você respira agora é a mistura exata de nitrogênio e oxigênio mantida por eras. Sinta esse ar enchendo seus pulmões. É o sopro da vida, reciclado e purificado pelo sistema de suporte à vida mais complexo que existe. A gravidade da Terra te abraça. Não é a gravidade esmagadora de um buraco negro, nem a leveza tonta do espaço. É o peso certo, o peso que te mantém na cama. Sinta seu corpo afundando no colchão. A gravidade é o abraço constante da Terra dizendo, eu te seguro. Você não precisa se segurar. Solte os músculos. A força fundamental que move as galáxias está agora focada em manter você seguro e imóvel no seu descanso. E aqui estamos, no seu quarto, o centro do seu universo observável. As paredes te protegem do vento, o teto te protege da chuva. Tudo aqui fora, os bilhões de anos-luz, o multiverso, a borda do tempo, tudo isso fica lá fora. Aqui dentro existe apenas o agora, o silêncio e a paz. Você viajou até o fim da realidade e voltou, apenas para descobrir que o melhor lugar do cosmos é exatamente onde você está agora. Agora, olhe para dentro. Seu corpo é um microcosmos. Existem mais átomos no seu olho do que estrelas na Via Láctea. A complexidade que vimos lá fora, na borda do universo, existe replicada aqui dentro, na biologia das suas células. Você não é um estranho no cosmos. Você é feito da mesma matéria, obedecendo às mesmas leis. A paz que rege a rotação dos planetas é a mesma que agora pede para seus músculos relaxarem. Sinta sua respiração. O ar entra e sai como a maré cósmica. O universo se expande e se contrai. Pulmões e galáxias funcionam no mesmo ritmo de inflação. Não force o ar. Deixe que ele flua como o vento solar, constante e invisível. A cada expiração, imagine que você está soltando a energia escura da ansiedade, empurrando para fora tudo o que pressiona seu peito. Esvazie o espaço para a paz entrar. Foque nos seus ombros. Eles carregaram o peso do mundo hoje. Mas agora, a gravidade da Terra está pedindo licença para segurar esse peso por você. A gravidade não é um fardo, é um âncora. Solte. Imagine que seus braços são feitos de chumbo estelar, pesados, afundando no colchão. Deixe a força fundamental da natureza puxar toda a atenção para baixo, em direção ao centro da Terra, onde ela será neutralizada. Seus pensamentos ainda podem estar passando rápido, como cometas riscando o céu escuro da mente. Não tente pará-los. Deixe-os passar. Não se agarre à cauda do cometa. Observe-os viajando para a borda do seu universo mental até sumirem na escuridão. Eles são apenas detritos do dia, queimando na atmosfera do descanso. Você é o céu imóvel, o fundo negro e eterno que permanece enquanto os pensamentos passam. Sinta seu coração bater. É o seu pulsar interno, uma estrela de nêutrons que marca o tempo da sua vida. Ele bateu antes de você nascer e baterá enquanto você dorme, sem que você precise dar ordem. Confie nesse ritmo. Deus colocou um relógio biológico de alta precisão no seu peito. Ele trabalha no silêncio. Agradeça a essa bomba fiel que irriga o universo do seu corpo com o sangue da vida. Está tudo funcionando. Imagine sua mente como uma nebulosa densa e colorida. Às vezes, ela fica agitada com tempestades de gás, mas agora o vento parou. A poeira está assentando. As cores estão se misturando suavemente, roxo, azul e dourado. A teoria do caos do dia está dando lugar à ordem da noite. A entropia mental diminui.
A atividade cerebral desacelera, saindo das ondas beta de alerta para as ondas delta de sono profundo. Seus olhos são telescópios que captaram luz o dia todo. Agora é hora de fechar a cúpula do observatório. As pálpebras descem como as portas de aço de um grande telescópio. A lente precisa descansar. Não há mais nada para ver lá fora. A borda do universo pode esperar até amanhã. O show de luzes acabou. Recolha as antenas dos sentidos. O universo visível foi desligado para manutenção noturna. E quando você fecha os olhos, vê a escuridão. Não tenha medo desse escuro. Lembre-se do vazio de Bootes. É um espaço limpo. É o veludo onde Deus guarda as joias da criação. Esse escuro atrás das suas pálpebras é o seu refúgio pessoal contra o excesso de luz e informação. Mergulhe nesse preto absoluto. É o útero do sono. É o lugar onde a sua consciência volta para a fonte para ser recarregada. Enquanto sua consciência flutua, um exército invisível trabalha. Suas células iniciam o reparo. O DNA é checado. A química se equilibra. Como a matéria escura que segura as galáxias, processos invisíveis seguram sua saúde enquanto você não vê. O Criador não dorme para que você possa dormir. A manutenção da vida é automática e divina. Entregue o controle para a biologia sagrada que sabe exatamente o que fazer. Você está se aproximando do horizonte de eventos do sono. É o ponto de não retorno. A gravidade do descanso é irresistível agora. Deixe-se cair. Não lute contra a atração. Do outro lado desse horizonte, o tempo não existe. A preocupação não existe. Só existe o sonho e o silêncio. Você está cruzando a borda da consciência para entrar no vasto e misterioso universo do sono profundo. Boa viagem. Senhor, contemplamos a tua grandeza absoluta. Viajamos da borda do universo até este quarto pequeno. Vimos galáxias nascendo e morrendo, buracos negros e luzes antigas. Tudo isso é obra dos teus dedos incansáveis. Mas a maior obra é a paz que agora desce sobre este corpo cansado. O mesmo poder que explodiu o Big Bang está agora acalmando meu coração. Eu me rendo totalmente à gravidade do teu amor que me segura firme na terra. Tu és o Deus do infinito e o Deus do íntimo. Tu contas as estrelas e chamas pelo nome, mas também contas os fios de cabelo da minha cabeça. Não há escala onde tu não estejas presente. Na imensidão lá fora, tu és o Rei. Na quietude aqui dentro, tu és o Pai. A ciência vê a tua inteligência, a fé sente o teu abraço. Obrigado por seres grande o suficiente para o universo e pequeno o suficiente para caber no meu coração. Cobre-me agora com o manto estrelado da noite. Que a escuridão não seja medo, mas proteção divina. Assim como a matéria escura segura as galáxias para que não se despedacem, segura a minha mente agora. Que nenhum pensamento de ansiedade orbite meu sono. Estabelece um horizonte de eventos ao redor da minha cama, onde nenhuma preocupação possa entrar. Eu declaro que este quarto é um santuário de paz blindado pela tua presença. Eu descanso na certeza da física e da fé. Sei que a terra vai girar. Sei que o sol vai nascer. As tuas leis são fiéis. Se tu mantens a rotação dos planetas sem que eu precise empurrar, tu manterás a minha vida amanhã sem que eu precise me preocupar agora. Eu solto o controle. O universo não precisa da minha ajuda para funcionar esta noite. Eu me demito do cargo de gerente do mundo e aceito o cargo de filho amado. A borda do universo não é um abismo frio. É apenas a bainha das tuas vestes de luz. Se eu fosse até lá, te encontraria. Se eu ficar aqui, te encontro. Não há lugar para fugir do teu Espírito Santo. Isso me acalma profundamente. Estou cercado por ti, por dentro e por fora, no tempo e no espaço. O meu passado está resolvido na tua eternidade. O meu futuro está escrito nas tuas estrelas. O meu presente é apenas fechar os olhos e confiar. Os céus proclamam a tua glória e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos.
Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Que esta noite me revele o conhecimento do descanso. Que o silêncio do espaço sideral encha este quarto. Que a harmonia das esferas seja a canção de ninar da minha alma. Eu sintonizo minha frequência na tua paz, que excede todo o entendimento humano e científico. Boa noite, estrelas distantes. Boa noite, galáxias em espiral. Boa noite, buracos negros misteriosos. Vocês cumpriram seu papel de mostrar a grandeza de Deus. Agora eu me recolho. A minha viagem acabou por hoje. O telescópio da minha mente está baixando. Eu agradeço pela maravilha da criação, mas prefiro agora o conforto do Criador. O universo lá fora continua girando, mas o meu universo aqui dentro para. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança total. Não é a atmosfera, nem o campo magnético, nem a parede de tijolos que me guarda. É a tua palavra fiel. Tu és o meu escudo e a minha broquel. Eu apago as luzes da terra para ver a luz da tua face no meu sonho. O dia terminou. A batalha acabou. A graça venceu. A física do descanso é a única lei que eu obedeço agora. Receba agora a bênção do sono profundo e reparador. Que o Deus que acendeu o Big Bang apague a sua insônia. Que o Deus que desenhou o DNA restaure as suas forças. Que o Deus que caminha sobre as asas do vento embale o seu sono. Durma sabendo que você é amado com um amor mais antigo que as estrelas e mais forte que a morte. Você é a preciosidade do cosmos. O Pai está vigiando. Nada vai te tocar. Você está totalmente seguro. E assim, flutuando suavemente no oceano da graça, deixamos a consciência ir embora. O universo se apaga devagar. O silêncio reina absoluto. A paz é completa e profunda. Até amanhã, viajante das estrelas. O sol nascerá novamente, trazendo novas misericórdias como faz há bilhões de anos. Mas por agora, só existe o sono sagrado. Durma bem, descanse na palma da mão de Deus, sonhe com os anjos. Amém. E boa noite.